Olá, pessoal! Tem muitas pessoas que acreditam em qualquer coisa que é encontrado por historiadores e arqueólogos, e isso pode ser prejudicial para a vida de muitas pessoas. Os livros apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial da Bíblia. Os livros apócrifos podem ter valor histórico e moral, mas não foram inspirados por Deus, portanto, não servem para formar doutrinas. A Igreja Católica aceita alguns livros apócrifos como parte da Bíblia, e isso pode ser prejudicial para a vida de muitas pessoas que acabam acreditando nesses escritos. O significado de apócrifo vem de uma palavra grega que significa oculto. Às vezes, historiadores e arqueólogos encontram alguns livros apócrifos após alguma pesquisa ou escavação em busca de algo histórico. E algumas informações contidas nesses escritos são polêmicos e às vezes pode chocar a igreja. No ano 2000, na Turquia, uma operação policial de combate ao contrabando de artefatos históricos levou à descoberta de uma relíquia curiosa e polêmica. Uma Bíblia escrita em um dialeto do aramaico, supostamente datada de 1500 anos, e teria sido escrita por São Barnabé, um dos apóstolos de Jesus. Ela vem causando bastante controvérsia, já que o conteúdo desse evangelho, que está avaliado em cerca de 58 milhões de reais, contém alguns relatos que poderiam mudar a história do cristianismo, como, por exemplo, em relação à volta do Messias, que não estaria relacionada a Cristo, e sim ao profeta Maomé. O polêmico livro é composto por couro natural e seus escritos foram feitos com tinta à base de ouro. Esse livro ficou guardado no depósito da polícia turca até 2010, quando foi encaminhado ao Museu Etnográfico de Ankara, capital da Turquia. Essa versão da Bíblia está passando por uma restauração e em breve deve passar a fazer parte do acervo público. Esse livro chamou a atenção do Vaticano, que, segundo um jornal inglês, o Papa Emérito Bento XVI estaria interessado em analisar a publicação desse livro. Algumas pessoas acreditam que esse livro foi excluído pela Igreja Católica, por acrescentar uma influência islâmica nos ensinamentos de Jesus Cristo. E o mais impressionante é que nesse livro, uma pessoa teria dito o seguinte: como deverá ser chamado o Messias? E Jesus respondeu segundo o livro: será chamado Maomé. Nesse livro apócrifo, Cristo também negou ser o salvador da humanidade e teria dito que, na verdade, o Messias seria de origem árabe. Na época que foi encontrado esse livro apócrifo, o Vaticano ficou muito preocupado. E a preocupação principal é que se tratava de um livro que continha o Evangelho de Barnabé, que teria sido um dos discípulos de Cristo que viajava com o apóstolo Paulo. E nesse livro descreve a imagem de Jesus Cristo parecida com a que é pregada pelo islamismo, ou seja, esse livro estava favorecendo os ensinos e os dogmas do islamismo. Uma das polêmicas contidas nesse livro é sobre o relato de Jesus Cristo, que, segundo Barnabé, Jesus Cristo nunca foi crucificado, além de também não ser filho de Deus, e sim um profeta. E o pior de tudo é que esse livro apócrifo afirma que o apóstolo Paulo é considerado um enganador e ainda diz que o apóstolo Judas Iscariotes, o traidor, teria sido crucificado no lugar de Cristo, tendo então Jesus ascendido ao céu vivo, negando a história de que ele havia ressuscitado. Mas, após uma pesquisa minuciosa, foi descoberto que esse livro não tinha 1500 anos, e sim aproximadamente
500 anos. Ou seja, o tal livro apócrifo foi escrito entre o século 14 e 15. E alguém escreveu esse livro na intenção de beneficiar a sua própria ideia de fé e religião. Dizer que Jesus não era o Filho de Deus e que Judas foi crucificado em seu lugar é uma blasfêmia. E também afirmar que Maomé é o Messias é um erro grotesco, pois o único que poderia salvar o mundo de seus pecados é o próprio Jesus Cristo. Maomé não era o Filho de Deus e muito menos o Messias. Provavelmente quem escreveu esse livro tinha alguma ligação com o islamismo. Por isso que foi atribuído a Maomé o título de Messias e Cristo. A Bíblia nos ensina que quando Jesus foi crucificado, muitas pessoas presenciaram tudo aquilo, inclusive os soldados romanos e os fariseus daquela época. As escrituras também nos ensinam que Jesus foi visto por várias pessoas após a sua ressurreição, e isso comprova que Jesus ressuscitou, e as testemunhas que o viram comprovaram que ele era o Cristo. Acreditar nesse livro apócrifo é um perigo. Por isso que devemos observar as palavras do apóstolo Paulo como um alerta para os nossos dias atuais. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Esse livro apócrifo contém histórias fantasiosas e mentirosas. Devemos nos manter firmes e acreditar apenas no que está escrito nas Escrituras como fonte divina. Não precisamos de um outro evangelho. Não é Maomé, Maria, Buda ou qualquer outro. Somente Jesus Cristo pode nos libertar do pecado e nos trazer paz e salvação. Cuidado com algumas informações que são divulgadas na internet. Nem tudo provém de Deus. Nós já temos as Escrituras que nos fornecem todas as coisas necessárias para entender o plano de Deus e a importância do sacrifício de Cristo. Qualquer livro que seja encontrado e tenha alguma informação negando a divindade de Jesus Cristo, devemos rejeitar. Esse livro apócrifo de Barnabé não é verdadeiro, e as informações que são encontradas nesse livro não estão de acordo com os evangelhos. Esse livro apócrifo está sendo divulgado na internet como algo verídico e confiável. Porém, as informações contidas nesse livro são tendenciosas e não devemos dar crédito. Esse pensamento é semelhante ao arianismo, que era uma linha filosófica que circulava principalmente nos primeiros séculos da era cristã e constituiu na negação da consubstanciação, ou seja, Jesus e Deus Pai não seriam a mesma pessoa, segundo tal teoria. O arianismo afirmava que há apenas um Deus e que este não seria Jesus. Jesus seria um superior ao homem, mas não Deus. Até nos dias atuais, muitas pessoas negam a divindade de Jesus Cristo, colocando ele como apenas um bom homem e um grande profeta. Qualquer livro que nega a divindade de Jesus Cristo deve ser rejeitado, principalmente se tratando de livros apócrifos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.